Oi, gente, tudo bom? Eu sou a professora Carolina Linhares, sou professora de português. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o módulo 6, que vai falar especificamente sobre a regência verbal. Na última aula, do módulo 5, eu falei mais ou menos sobre o que seria essa regência verbal, mas a gente não falou com características mais aprofundadas, algo que a gente vai fazer no módulo 6 hoje. Pensa que a regência verbal nada mais é do que a gente perceber essa transitividade do verbo e a gente definir, identificar se necessita ou não de uma preposição. A partir da ideia da gente identificar essa preposição, a gente vai ver qual é a preposição adequada para aquele verbo. Então, resumindo, trata dos casos em que o termo regente é o verbo, uma regência verbal. Conhecer a regência de um verbo consiste em identificar a transitividade do verbo e quando ele exige uma preposição. E a partir do momento que eu sei que aquele verbo necessita de uma preposição, eu preciso identificar qual é essa preposição. Isso é o que a gente chama de uma regência verbal. Coloquei aqui dois outros conceitos. A gente tem um conceito de regente, então, regente, o que determina essa informação é o nosso verbo, já que é uma regência verbal, e os termos que são regidos, que estão relacionados a esse verbo. Então, eu tenho os objetos direto e indireto, e os adjuntos adverbiais. O que seria cada um deles? A gente só vai ter objeto direto quando esse verbo for transitivo, ou seja, ele necessitar de um complemento verbal. A gente viu na última aula que os complementos verbais são os objetos diretos e indiretos, então os objetos precisam ser tratados relacionados a um verbo transitivo, que necessita de um complemento. Já quando a gente fala em adjunto adverbial, são aqueles termos acessórios. Eles estão correlacionados a um verbo, mas eles não são obrigatórios. Então, eles são ali relacionados a esses verbos intransitivos. Foi? E aí, na última aula que a gente falou sobre transitividade verbal, eu falei sobre o verbo assistir. Eu dei esse exemplo. A partir desse exemplo, eu mostrei para vocês que, dependendo dessa preposição, da utilização ou não em relação ao verbo, a gente pode mudar os significados. Então, eu coloquei a frase aqui, fiz uma relação de paráfrase, né? Uma relação com uma outra frase que já existe, uma intertextualidade, e eu coloquei aqui. Diga-me o que se pretende com o verbo e eu direi como ele se constrói. Então, dependendo de como a gente deseja utilizar esse verbo, a gente vai ver se há necessidade ou não dessa preposição. Isso depende da semântica, do sentido desse verbo que a gente precisa. Então, aqui a gente viu, só revisando mais uma vez, a transitividade pode ser de duas formas. Ele pode ser transitivo ou intransitivo. Nós já vimos várias vezes que os intransitivos eles não têm complemento verbal. Eles têm adjuntos adverbiais, são elementos acessórios e não integrantes. Agora, quando eu falo em transitivos, eles exigem uma complementação verbal. Eles podem ser diretos ou indiretos ou chamados bitransitivos, quando eu tenho a utilização dos dois. Então, aqui eu tenho os verbos transitivos diretos, transitivos indiretos e, por último, a gente tem os intransitivos. E aí, o primeiro verbo que o livro vai colocar para a gente é justamente o verbo assistir. O livro vai colocar 12 verbos para a gente falar sobre essas características. Então, a gente vai falar sobre os principais verbos. Aqueles verbos que, dependendo da transitividade, eles vão trazer sentidos diferentes ou eles vão representar, eles vão necessitar de uma preposição distinta. Então, a gente vai falar primeiro do verbo assistir. Se o verbo assistir ele é transitivo direto, ou seja, o complemento é sem preposição, ele vai trazer o sentido de ajudar, de auxiliar. Então, se eu falo, o veterinário assistiu o gato. O veterinário, ele ajudou, ele amparou aquele gato com muita atenção. Agora, se eu falo, verbo transitivo indireto, ele precisa de uma preposição, essa preposição vai ser a preposição a. Obviamente, quando eu falo, os meninos assistiram ao jogo, na oralidade a gente não representa essa preposição. Eu assisto a alguma coisa, eu vejo a alguma coisa. Então, esse verbo assistir com uma ideia de olhar, de presenciar, ele vai ter a necessidade sim de uma preposição. Apesar de que na oralidade a gente não tenha esse costume. A gente utiliza dessa forma. Então, na escrita, na apresentação formal do verbo, ele com o sentido de ver, de olhar, de presenciar, ele necessita da preposição a.
Então, a regência é isso. A gente identificar se necessita ou não de uma preposição. Caso necessite de uma preposição, a gente tem que saber qual é a preposição adequada. Então, aqui, os meninos assistiram ao jogo de futebol, por exemplo. Foi? Então, eu tenho essa distinção de sentidos a partir dessa necessidade ou não da preposição. O segundo verbo que a gente vai ver é o verbo aspirar. Assim como o verbo assistir, eu tenho essa possibilidade de ser transitivo direto ou indireto. Se ele for transitivo direto, ele vai trazer o sentido de cheirar, de inspirar. Então, quando eu falo pela manhã, ela aspirava algo, ela aspirava ar puro, ela cheirava esse ar. Agora, quando eu trago o verbo transitivo indireto necessitando de uma preposição, aqui no caso a preposição a gente vai ter o verbo trazendo no sentido de desejar, de almejar. Então, quando ele fala de pretender, o povo aspira, ele necessita, ele pretende, né, a uma sociedade mais justa. Então, o povo precisa de uma sociedade mais justa. Então, aqui, aspirar, assim como desejar, é um verbo transitivo indireto. Eu desejo de algo, eu preciso de algo. Então, aqui, aspira a uma sociedade mais justa. Então, a preposição que a gente necessita, nesse caso, é a preposição a. A partir do momento que eu acrescento uma preposição, eu mudo o sentido. Se eu falo, o povo aspirava, ele cheirava, caso não haja uma preposição. Então, aqui eu tenho que tomar cuidado. Eu sei que é muita regra, mas isso fica muito mais fácil quando a gente vai fazer os exercícios. As regrinhas elas vão ficar muito mais claras na nossa mente a partir do momento que a gente exercita, que a gente pratica essas informações. Quanto ao verbo avisar, ele é um verbo que é transitivo direto e indireto. Então, ele vai ter essa dupla transitividade. Eu tenho um objeto direto e um objeto indireto relacionando ao mesmo verbo. Eu tenho essa bitransitividade. Só toma cuidado. Eu não posso ter dois objetos trazendo uma mesma orientação. Como assim? No caso, eu não posso ter dois objetos indiretos e nem dois objetos diretos relacionados ao verbo avisar. Então, eu tenho que ter um indireto e um direto relacionado aí, dois objetos diferentes. Então, eu aviso algo a alguém, ou eu aviso alguém sobre algo, de algo. Então, aqui essa regência. Quando eu falo, o rádio avisou a população, então esse a é um artigo, avisou alguém sobre de algo, do corte de luz. Então, eu tenho um objeto direto, mas ao mesmo tempo eu tenho um objeto indireto. Ou, outra possibilidade de apresentar essa informação. A rádio avisou a população. Por que esse a é craseado? É porque houve uma contração da preposição a com o artigo a. Como eu tenho duas letras iguais, eu faço a junção delas e faço a apresentação gráfica a partir da crase. Então, a crase vai mostrar essa minha preposição. A rádio avisou a população, então eu tenho uma preposição a objeto indireto, o corte de luz. Obviamente, a primeira parte fica mais razoável para a nossa audição. Quando eu falo, a rádio avisou a população sobre o corte de luz, do corte de luz, fica uma coisa mais relacionada à nossa oralidade. Mas essa segunda também é possível. Beleza? Bom, o nosso quarto verbo é o verbo ansiar. Ansiar traz uma necessidade, uma busca por alguma coisa. A gente vai ver que a regência verbal desse verbo necessita de uma preposição. E a preposição que a gente necessita é a preposição por. Então, alguém ansiava por uma melhor proposta de emprego. Aqui, como eu tenho essa preposição, a gente vai chamar esse objeto de objeto indireto. Quanto ao quinto verbo, que é o verbo custar, ele pode ter essa dupla transitividade. Eu posso dizer que ele é um verbo transitivo indireto, então ele vai trazer o significado de ser algo difícil, de ser algo dificultoso, né, custoso, custar a realizar alguma ação. Ou ele pode ser verbo transitivo direto e indireto, com o sentido de acarretar, exigir. Como assim? Quando eu falo aqui, custou aos alunos entender a matéria. Foi muito difícil para os alunos compreenderem a matéria. Espero que não seja o nosso caso aqui. Então, quando eu falo, custou a alguém alguma coisa, então, né, a entender a matéria, aqui eu tenho essa intransitividade. Quando eu falo, essa viagem custou-nos muita atenção. Vamos lá, essa viagem custou a quem?
Lembra que a gente sempre vai fazer uma pergunta ao verbo. Nesse caso, como eu fiz uma pergunta com preposição, esse objeto, né, esse complemento do verbo, ele é objeto indireto. Muita atenção. Muita atenção, o que nos custou? Custou muita atenção. Então, aqui eu tenho objeto indireto, enquanto aqui eu tenho objeto direto. Eu tenho essa dupla possibilidade, ele é um verbo bitransitivo. Quanto ao nosso sexto verbo, que é o verbo implicar, a gente vai ver se ele necessita ou não de uma preposição. Caso necessite de uma preposição, ele vai necessitar da preposição com. Quando ele tem essa necessidade, ele traz o sentido de ter implicância, de ser implicante, né? Então, quando eu falo, o irmão implicava com a irmã, eu tenho essa necessidade de uma preposição, então aqui eu vou ter um objeto indireto. Agora, se eu falo, suas atitudes implicavam o fechamento da loja. Esse o é apenas um artigo, então implicavam algo. Essa necessidade não vai existir, então ele vai ser um verbo transitivo direto. Aqui eu mudo o significado a partir dessa retirada da preposição. Então, se eu falo aqui, implicavam o fechamento da loja, acarretavam, provocavam. Então, o motivo dessa loja ser fechada foram as suas atitudes. Então, aqui esse verbo, ele vai trazer uma diferente classificação por conta, uma transitividade distinta, e aí a gente também vai mudar o seu sentido. Então, a regência está relacionada a isso. A necessidade ou não de uma preposição, e a gente identificar qual é a preposição que ela vai necessitar. Já em relação ao verbo ir e ao verbo chegar, que são dois verbos de ação, a gente vai ver que são verbos intransitivos, ou seja, eles não necessitam de uma complementação verbal. A gente pode apresentar o que a gente chama de termos acessórios, ou seja, os adjuntos. Aqui a gente não vai dizer que são transitivos diretos e indiretos, mas nesse caso a gente vai ver que há necessidade de uma preposição. Tanto no verbo ir quanto no verbo chegar, a gente vai necessitar da preposição a e não da preposição em. Então, se eu falo, vou à loja de doces, né? A gente já viu que esse a craseadinho é a preposição mais o artigo. Fui ao mercado. Essa segunda a gente costuma utilizar já na oralidade, é mais fácil da gente fazer essa relação da regra. Então, eu vou a algum lugar, eu fui a algum lugar. Obviamente, aqui traz uma ideia de futuro e uma ideia de passado, mas os dois são flexões do verbo ir, já que o verbo ir é um verbo irregular. Então, ele tem diferentes representações gráficas. Já quando a gente fala do verbo chegar, ele também necessita de uma preposição a, por mais que seja um outro verbo que seja um verbo intransitivo, ou seja, ele não necessita de um complemento verbal. A gente vai ter termos acessórios. Então, aqui, cheguei ao Rio de Janeiro. Eu não vou falar cheguei em. Então, aqui, o verbo chegar, ele necessita da preposição a. Beleza? Já quanto ao nosso oitavo verbo, que a gente vai ter aqui dois verbos na realidade, o verbo lembrar e o verbo esquecer, a gente vai ver que eles são, de uma forma geral, classificados como verbos transitivos diretos, ou seja, eles não necessitam de uma complementação com o que a gente chama de preposição. Então, aqui, às vezes, o cérebro humano não consegue lembrar alguma coisa. Então, aqui eu tenho o objeto direto. Essa é a regra geral. Mas há os chamados momentos que esse verbo vai ser chamado de verbo pronominal, ou seja, quando ele necessita de um pronome para estar relacionado a ele. Como assim? Se eu falo aqui, Marcela não se lembrou de pagar as contas. Olha a preposição aqui de. Ela não se lembrou de algo, ela não se esqueceu de algo. Então, se eu falo me lembrar, se lembrar, eu tenho essa ideia de pronome relacionado ao verbo, eu vou ter uma necessidade de uma preposição. Então, aqui, eu vou precisar de uma preposição, ele vai ser indireto quando ele for um verbo pronominal. Quando eu tiver a necessidade de um pronome relacionado a esse verbo. Nesse caso, trazendo uma questão reflexiva, né? Marcela não se lembrou. Então, aqui eu tenho uma relação direta entre o pronome e o verbo, necessitando, assim, de uma preposição.
Foi, beleza? E aí o nosso nono verbo, calma que tá acabando, não para o vídeo aí. A gente vai falar sobre outros dois verbos, o verbo perdoar e o verbo pagar. Aqui a gente também tem essa dupla transitividade. Eu posso trazer ele sendo bitransitivo, né? Ele ser direto e indireto. Então eu vou ter dois complementos. Assim como eu falei lá em verbos anteriores, como o verbo avisar, o verbo custar, que também são bitransitivos, a gente tem que pensar que esses dois objetos eles têm que ser distintos. Um com complemento com preposição e outro sem preposição. Então, se eu falo, paga o sorvete, ou seja, paga algo a alguém, ao dono da loja. Então, aqui eu tenho um objeto direto, enquanto aqui eu tenho um objeto indireto. Então, ela pagou a conta, olha meu objeto direto aqui de novo, do restaurante, objeto indireto. Então, aqui eu tenho essa dupla transitividade. Mesma coisa com o verbo perdoar. A lei perdoou algo a alguém. Então, ela perdoou a dívida, no objeto direto, aos devedores, do objeto indireto. Se eu falo, o patrão perdoou aos empregados, ele perdoou a alguém. Então, aqui é o meu objeto indireto. Enquanto as falhas cometidas é o meu objeto direto. Então, ele perdoou a alguém algo. Então, eu também tenho essa bitransitividade. Foi? Bom, quanto ao nosso 10º verbo, a gente vai falar do verbo preferir. A gente vai ver que o verbo preferir ele é bitransitivo, ou seja, ao mesmo tempo que ele necessita de uma complementação com preposição, a outra é sem a preposição. A gente vai ver que a preposição do verbo preferir é a preposição a. Então, aqui a gente vai falar, eu prefiro algo, então, ao meu objeto direto, a alguma coisa. Então, eu prefiro doce a salgado. Então, eu tenho essa bitransitividade. A mesma coisa aqui. Prefiro o entardecer, prefiro algo a alguma coisa, ao amanhecer. Então, o verbo preferir é um verbo bitransitivo. A transitividade vai influenciar na minha regência. Se eu falo que ele é bitransitivo, ele necessita de uma preposição, a gente tem que saber qual é essa preposição. Beleza? Bom, quanto ao nosso 11º verbo, que é o verbo proceder, ele vai ter uma dupla classificação e a partir dessa classificação ele vai ter diferentes sentidos. Quando eu falo que ele é um verbo transitivo indireto, que ele necessita de uma preposição, dependendo da preposição, ele vai ter um sentido. Se eu tenho uma preposição de, ele traz o sentido de originar-se. Então, se eu falo que a sua família tem a origem, ela procede de Portugal. Então, olha a minha preposição aqui no meu objeto indireto, de. Agora, se eu tenho a preposição a, traz um outro significado. É dar continuidade, dar um andamento. Então, a comissão procedeu ao depoimento. Então, aqui ela continuou com o depoimento. Então, ao depoimento. Então, aqui eu tenho mais uma vez um objeto indireto. Já quando ele é intransitivo, ou seja, ele não necessita de uma complementação obrigatória do verbo, ele vai ser intransitivo, eu vou trazer um sentido de ser válido. Então, aqui, sua resposta não procede. Acabei a frase, não necessitei de um complemento. Caso não necessite, caso ele seja intransitivo, ele vai trazer essa ideia de não ser válido, de não agir. Então, sua resposta não procede, ela não é válida. Foi? Bom, nosso 12º verbo é o verbo visar. Então, ele pode ser tanto transitivo direto quanto transitivo indireto. Então, se ele for indireto, ele vai necessitar da preposição a. Então, aqui visamos a aprendizagem, algo que a gente está fazendo de fato aqui na aula. Então, eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito a alguma coisa. Então, aqui visamos a aprendizagem. Eu tenho a letra A, mais a letra A, que é a preposição mais o artigo. Eu pretendo, eu viso, eu tenho o objetivo a aprendizagem. Bom, já quando eu falo que ele é um verbo transitivo direto, ou seja, ele necessita de um complemento, mas esse complemento ele não tem preposição, ele é um verbo transitivo direto, ele pode ter dois sentidos. Ele pode ter o sentido de olhar, mirar, observar, ou eu posso trazer o sentido de dar vista, ou seja, vistar, né? Então, se eu falo, o policial visou o bandido,
Ele olhou para o bandido, ele mirou o bandido. Agora eu só falo, era necessário visar o passaporte. Era necessário visar ao dar visto. Então aqui eu tenho um complemento sem preposição, aqui também tem um complemento sem preposição. Então tenho dois objetos diretos, mas cada um eu trago um sentido. Então lembra lá aquela frase que eu falei no início para vocês. Diga-me o que vocês querem, diga o que você precisa desse verbo, e aí a gente vai ver como a gente vai utilizá-lo. Se ele precisa ou não de uma complementação com preposição e qual seria essa preposição. Isso é o estudo da regência. Bom, espero que vocês tenham compreendido de uma forma geral o que a gente viu na aula de hoje. Eu sei que são muitas regras, eu sei que fica cansativo assistir um vídeo mais longo, mas é isso. Espero que vocês, assim que terminem de assistir, já comecem a fazer os exercícios, coloquem tudo aquilo que a gente viu hoje em prática, para que não seja algo cumulativo. Evitem acumular conteúdo, até porque em algum momento isso vai ser avaliado. Tenham uma concepção de que a acumulação do exercício e do conteúdo é algo extremamente péssimo, ruim. Por mais que o brasileiro tenha esse costume de deixar as coisas para a última hora, não façam isso. Bom, é isso. Espero que não tenham ficado muitas dúvidas. E caso haja alguma dúvida, é só assistir as aulas online. Beleza? Beijão e até a próxima, gente. Tchau, tchau.